condomínio e legislação. Nós vamos falar sobre a legislação do condomínio. Hoje em dia, o corretor, né, que trabalha com venda de imóveis, ele tem que ter noção do que é um condomínio. E por que isso, professor? Porque hoje cerca de 35% das propriedades móveis são condomínios. Pode ser condomínio horizontal ou vertical. A maioria, sim, nós sabemos que é o vertical. Quando a gente fala de condomínio, realmente esse número vai aumentar cada vez mais. Você pode perceber, principalmente na cidade de São Paulo, se você está andando pelas ruas de São Paulo, se você só vê prédio, né? Seja comercial, seja residencial. A tendência é cada vez aumentar mais. Cada vez mais. Por quê? Porque é um novo modelo, né? Com essa função social da propriedade, com essa mutação de moradia, é um novo modelo, é realmente algo que não vai parar mais. Então você tem que especializar em condomínio, entender o que é condomínio. Quando a gente fala condomínio, abre um leque de mercado. O próprio compra e venda, né, de um apartamento, seja comercial, seja residencial. Administrar condomínio, você, o corretor que faz administração de imóveis também, você tem que ter essa noção, quais são as despesas de um condomínio, além de perícia, avaliação, entre outros. Condomínio hoje é um mercado de trabalho. Tem muita gente que sobrevive de condomínio, porque gera muito trabalho. Num condomínio tem que ter o porteiro, tem que ter o faxineiro, tem que ter um síndico, tem que ter uma administradora, tem que ter o corretor para fazer a venda, para fazer a locação. Olha que margem, olha que mercado que nós temos. Tem que entender condomínio é a realidade hoje, tá bom? Vamos lá então, vamos falar, já que estamos falando de condomínio, vamos falar qual que é a lei do condomínio, hein? Chamada, conhecida como Lei dos Condôminos. É a Lei 4.591 de 64. Essa lei ela é mais antiga que o Código Civil, né? Então essa lei, ela realmente fala-se muito em algumas atualizações e breve provavelmente vão ocorrer, tá bem? Porque ela é anterior ao Código de 2002, mas ela continua em vigência, tá? Então, você que tem um tempinho, a hora que tiver um tempinho, dá uma olhadinha nessa lei, não são muitos artigos, mas é importante você ter conhecimento. Vamos voltar para o assunto aqui, condomínio. O que é um condomínio então, professor? Condomínio, quem mora em condomínio, mora num apartamento, mora num imóvel onde os sujeitos possuem o quê? Uma fração ideal, né? Então, possui uma fração ideal, possui uma metragem daquele condomínio. Então, a moradia em conjunto, não no mesmo local, né, na mesma residência, no mesmo imóvel, mas não no mesmo espaço, mas um mora em cima, outro embaixo, ou do lado direito ou lado esquerdo. É o conjunto de moradores no mesmo imóvel, né? Fração ideal. Quando eu falo de condomínio, eu estou falando de fração ideal. Ah, sou proprietário de um apartamento, então você tem uma fração ideal nesse apartamento. Tem matrícula? Claro que tem, mas você é proprietário de uma fração ideal. Quando falamos de condomínio, tem algo que eu preciso te falar aqui, um ato inicial, brinco muito, professor fala tanto em ato inicial. Na advocacia, o corretor de imóveis, o corretor de seguros, tudo tem um checklist, não tem um checklist? Piloto de avião, antes de pilotar, levantar o avião, o que ele faz? Ele faz o checklist, o corretor tem que fazer isso também. Atos iniciais, o corretor tem que tirar certidão, no mínimo. Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, protesto, certidão de matrícula do imóvel, antes 73, transcrição, após 73, matrícula, é o checklist do corretor. Quando eu falo de condomínio, e aí ele tem um checklist a mais aí, né? Ele tem uma certidão a mais. Ele tem que verificar no ato de compra e venda ou na locação se esse condômino proprietário, vendedor, ele está em dia, né, com o seu condomínio. Como que ele vai fazer isso? Ele vai pedir uma certidão negativa a quem? Ao síndico. O síndico, né, vai fornecer, ou a administradora vai fornecer uma certidão informando que ele não deve nada, não deve condomínio. Quando a gente fala de condomínio, é algo sério. Por que sério? Porque o sujeito pode perder o apartamento se ele ficar devendo o condomínio, né? O próprio condomínio, a administradora, o síndico, junto com os moradores, após a reunião, após a assembleia, vai fazer o quê? Vai ingressar com uma ação judicial e pode perder o apartamento. O negócio é sério. Então, quando você participa de uma transação imobiliária, onde no meio dessa transação tem um condomínio, você tem que saber se o comprador ou o locador realmente está em dia com o condomínio. Falando em condomínio, quando eu pago o condomínio, eu pago o quê? É as despesas, né? É as despesas do prédio, é as despesas do condomínio. Isso aí é rateado pelos moradores. Então eu pago as despesas. Eu pago as despesas, contas de consumo e também outras despesas como funcionários, segurança, energia, entre outras despesas, tá? Então é tudo rateado pelos moradores, para que todo mundo tem que pagar. Não pagou, tá devendo condomínio, ok? Então, o negócio é sério. Certidão negativa
do síndico ou do administrador de condomínio. É uma certidão, na verdade, para provar que o sujeito que está vendendo o apartamento está em dia com o condomínio, não está devendo o condomínio, certo? Então não esqueça dessa certidão. Se você está vendendo, se você está alocando um apartamento como corretor, tem que pensar numa certidão do síndico ou uma certidão da administradora, tá bom? Tem que ter essa certidão negativa para provar que não tem débito. Vamos ao conceito aqui. Então, condomínio é o conjunto de moradores do mesmo imóvel, correto? Tranquilo? Fácil, né? Quando a gente fala de condomínio, nós vamos ter duas áreas. Nós temos a área comum e a área particular. Professor, o que é isso? Existem outros nomes aí que a doutrina traz para nós. Mas aqui a aula é prática para te ajudar. A aula particular, também conhecida como a área particular, também conhecida como área exclusiva. É aquela área que é do sujeito. Ninguém entra sem a permissão dele. É a moradia, a proteção constitucional. É a moradia do sujeito. Ninguém entra lá. É a fração ideal, é dele, é o apartamento, é o interno do apartamento. Essa área, ela é particular, ela é exclusiva. Só entra quem ele permite entrar. Ele quem? O morador, né? Seja ele locatário, seja ele proprietário. E temos a área de uso comum. Essa área de uso comum, todo mundo pode transitar. Todo mundo que eu falo são os outros moradores, né? Exemplo disso, elevador, escada, entrada do prédio. Temos também a área de lazer, que também, hoje, ela é considerada uma área comum, qualquer um pode frequentar, inclusive o inquilino, hein? Né? Tivemos um problema sério há um tempo atrás, onde o inquilino não poderia frequentar a piscina, a quadra de futebol. Por quê? Porque ele não era proprietário. Hoje está pacificado. Se um condômino fala, não, o inquilino não entra na piscina, com uma liminar facilmente vai quebrar isso. Por quê? Porque, na verdade, igualdade, né? Princípio da igualdade. Então, hoje, pode frequentar também. Então, quando a gente fala de condomínio, temos duas áreas. A área comum e a área particular. Particular é aquela propriedade sua. O cara mora lá dentro. Área comum, todo mundo pode frequentar, todo mundo pode passar por ali. Correto? Tranquilo? Tem que saber o que é área comum e área particular. Bom, tem um artigo dentro do Código Civil que trata das obrigações. É o artigo 1315. Esse artigo vem trazer o quê? Que é a obrigação dos condôminos dividirem e pagar, tem que pagar as despesas condominiais. Então, quem mora em condomínio tem que pagar a despesa, não tem como fugir disso. Tem que pagar, ela é rateada e aí você tem que pagar. Não pagou, você fica em débito com o condomínio, fica sujeito a uma ação judicial aí. Inclusive essa ação, ela é de competência mais célere, né, mais rápida, que é o chamado rito sumário. Por quê? Mais rápido, mais célere. Sumário vem de resumo, então é um resumo do rito ordinário, depois a gente vai conversar sobre isso também, ok? Então, não pagou, vai ter problema com o condomínio. Vou fazer uma transação imobiliária, o que eu vou fazer? No ato de compra e venda, no ato de locação, eu vou, na verdade, solicitar uma certidão para ver que está tudo certo. Outra coisa que eu quero falar para você, nosso intuito aqui é te ajudar na prática também. Você que está fazendo uma transação de um apartamento, principalmente em leilão, depois a gente vai conversar de leilão aqui para corretor, vamos trazer muitas informações, muitas dicas. Não perca os próximos programas, um melhor que o outro, o tema tá num capricho só, hein? Deixa eu falar para você. Quando eu falo de apartamento hoje, né? Hoje o apartamento tem uma matrícula e a garagem normalmente tem outra. O que é isso, professor? Matrícula. Tem que saber, corretor mexe, todo dia ele tem que pegar a matrícula na mão. Fez uma transação imobiliária, ele tem que ter essa matrícula na mão. Antes de 73, transcrição. Após 73, matrícula. Matrícula é o RG do imóvel. RG do imóvel, é a história do imóvel. Vai fazer uma transação imobiliária, você tem que solicitar uma matrícula para saber se aquele sujeito que está vendendo realmente é proprietário. Matrícula gera publicidade. O que é isso, professor? Todo mundo fica sabendo que você é dono. Matrícula gera direito real, né? Posse é uma coisa, direito real é outra. Eu posso ter a posse, mas não tenho direito real. Estou com a posse do controle aqui, mas não é meu, é do Cresce. Então eu tenho a posse, mas o domínio não é meu, é do Cresce. É diferente. E por que eu quero te falar a respeito da matrícula e a respeito da garagem? Cuidado, você que trabalha, que é corretor e faz esse serviço de corretagem num leilão ou num ato de compra e venda, muitas garagens, né, aqui em São Paulo são separadas, a matrícula é separada. Então tem uma matrícula do apartamento e uma matrícula da garagem. O que é importante você saber? Num ato de compra e venda, você tem que, o seu cliente, o comprador, tem que comprar o apartamento e a garagem, tá? Então pode ser feita essa venda
realmente de forma exclusiva, só o apartamento ou só a garagem. Fora tudo isso, você tem que verificar também se essa garagem não existe nenhum bloqueio judicial, porque senão também, o que acontece? Você vai ter problema. Outra coisa, leilão, tem que dar uma olhada no edital. Por quê? No edital tá lá, apartamento mais a garagem. Se não tiver mais a garagem, tá comprando só o apartamento. Depois esse cliente vai fazer o quê? Vai ficar na sua orelha. Ah, mas corretor, o que aconteceu aqui? Eu não tenho direito à garagem, eu não tinha nem interesse de comprar esse apartamento se a garagem, se eu ficar sabendo que eu não ia comprar a garagem, porque a garagem aqui, o aluguel é um absurdo da garagem. E aí, como que você fica nessa situação? Então, cuidado com essa questão de garagem separada. Quando a gente fala em condomínio, a maioria dos condomínios em São Paulo e outras regiões, né, eu sei que o programa passa para o Brasil inteiro, no Brasil tá assim, realmente o que acontece é separado essa matrícula. Isso está gerando muito problema judicial para o corretor, para o advogado. Por quê? Porque você precisa analisar também essa certidão negativa que eu estou te falando, que não tem débito de condomínio, tem que estar mencionando a garagem também. Cuidado com isso, está dando muito problema jurídico. É importante a gente trazer no nosso programa aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu falar de outro tema importante. Falou de condomínio, falou de despesa condominial, não é verdade? Mas falou de condomínio, eu tenho que ter um administrador desse condomínio. Quem é administrador, professor? O síndico. O síndico é o sujeito que faz a administração do condomínio. Hoje, nós temos também administradora de condomínio. Mudou um pouquinho isso, né? Tem condomínio que tem só administradora, tem condomínio que tem administradora e o síndico. Então, hoje mudou um pouquinho. Mas é importante saber que se tem um condomínio, seja um bloco, 2 blocos, 3 blocos, seja quantos blocos forem, eu tenho que ter alguém administrando. Quem faz essa administração? O síndico, né? O síndico, e hoje ele tem a ajuda aí da administradora. Pode ser os dois juntos? Pode. Pode ser só o síndico? Pode. Aí vai depender da convenção. Quando eu falo de condomínio, nós temos que respeitar uma convenção. O que é a convenção, professor? É um regimento interno, né? É as regras do jogo ali daquele condomínio, tem que estar na convenção. Inclusive reuniões, entre outras informações. Falando em reunião, também utilizado como assembleia. Falou em condomínio, tem que ter assembleia. O que é isso, professor? Qualquer decisão que um condomínio vai tomar, ele tem que passar antes dessa decisão. O síndico, a administradora do condomínio, tem que passar para uma assembleia. Os moradores têm que concordar. Ah, vamos pintar a fachada do prédio de vermelho, vamos passar para azul. Tem que concordar. Ah, vamos trocar o elevador, vamos colocar uma empresa de manutenção diferente. Tem que concordar o condomínio. Tem que passar por assembleia, tá? Então tem que passar por assembleia, tem que ter reunião. Não pode o síndico ou a administradora fazer o que quer. Não, porque na verdade os condôminos têm que realmente opinar em qualquer decisão do condomínio. Olha que interessante. Tem que ter assembleia então, tá? Ah, mas no meu condomínio que eu moro, professor, estou assistindo o seu programa, não tem isso. Então tá errado. Tem que ver o que está acontecendo, porque provavelmente tem algo errado, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ter assembleia. Qualquer decisão tem que ter uma assembleia, tem que ter uma reunião. Seja para uma fachada, uma troca de fachada, uma reforma, né? Ou uma mudança de administrador de condomínio, uma mudança do advogado do condomínio. Tem muitos condomínios que tem um advogado que faz administração, não só administração, mas a parte jurídica de cobrança. Então tudo tem que ser decidido pelos condôminos também. O síndico, a administradora, administra o condomínio. O síndico representa o condomínio perante a administradora ou perante os outros condomínios e as pessoas. Mas, nessa situação, nós temos que falar também que tudo que ele faz precisa de autorização também. Não é um cheque em branco, não é a procuração em branco. Ele não pode sair gastando o que quer, nem o síndico, nem a administradora, porque tudo fica vinculado à autorização, à anuência dos moradores, tá bom? Tranquilo? Vamos dar andamento então. Tem mais coisa pra gente falar aqui. Outra coisa que eu quero falar pra você em relação ao condomínio. Me perguntaram, inclusive aqui, entrando no prédio, me perguntaram o tema e aí já me lançaram uma pergunta, eu quero dividir com você. Professor, como que funciona a questão de animais no condomínio? Como que funciona isso? Tudo que pode ou não pode, lembra lá do programa da televisão, Zorra Total? Isso pode, isso não pode. Então vamos trazer para cá. Tudo que pode no condomínio, pode fazer ou não pode fazer, tem que estar na convenção coletiva. Convenção coletiva não, convenção do condomínio. Coletiva é lá de trabalho. Tem que estar na convenção do condomínio. Todas as informações. Existem algumas cláusulas dentro dessa convenção que podem ser consideradas abusivas. Como assim? Quando eu falo de convenção, tem muita convenção em São Paulo, ABC e outros estados que proíbe realmente animais no condomínio, a circulação de animais. No mundo jurídico, eu estou falando do mundo jurídico, hein? Jurisprudência. Várias decisões vêm quebrando isso. Então, o síndico, a convenção,
proíbe circulação de animais. E aí muita gente, morador, ingressa com uma ação e vem conseguindo êxito nessas ações. Por quê? Porque o animalzinho não pode circular na área comum, mas na particular pode, porque a particular é do sujeito. Não pode causar dano, entra até direito de vizinhança, né? Quando a gente fala de condomínio, entra muito essa questão de direito de vizinhança, que será um dos nossos próximos temas também, importante você saber o direito de vizinhança. Vamos falar da lei do PSIL, entre outras coisas importantes aqui. Então, a justiça vem reconhecendo que pode. Quem mora num condomínio pode ter um animalzinho, sim, pode ter um cachorrinho, um gato, pode ter, desde que ele tenha realmente um certo cuidado para utilizar mais a sua área particular, né, a área exclusiva, não a área comum. Então, existem outros prédios também, né, outros prédios, condomínios, que estão criando áreas para que os moradores possam passear naquele espaço com o seu animalzinho. Uma ótima ideia, uma excelente ideia, né? Estamos em época também de escassez de água, então outra estratégia do condomínio para não gastar água é a proibição da utilização da piscina. Vem acontecendo muito aqui no Brasil, nos estados. Então, o condomínio, após uma reunião, tudo tem que ser numa reunião, numa assembleia, tem que ser decidido, os moradores decidem não utilizar a piscina para não gastar água, não sujar água. Então fica aquela água limpinha, mas ninguém pode curtir aquela piscina. Por quê? Porque na verdade vai gerar custo, né, para o condomínio em termos de água, vai usar a água, vai sujar a água e tem que trocar aquela água. Então, a regra do jogo é a convenção, mas pode ocorrer mudanças no convívio desse condomínio, conforme as mutações, os problemas diários. Mas aí essa mudança tem que ser o quê? Tem que ser votada em assembleia, tá? Tem que ser votada em assembleia. Muito bom esse assunto, tem muita coisa para falar desse assunto. Nós vamos voltar também dentro do nosso programa com o tema síndico também, para ajudar a turma, nossos corretores aqui do Brasil, para que tenham sucesso na sua profissão, tá bom? Hoje mais o básico do básico, mas você precisa saber, porque muitas vezes você vai vender um apartamento, vai fazer a locação de um apartamento, você tem que dar as dicas para o seu cliente. Corretor hoje tem que ser topógrafo, corretor tem que ser arquiteto, tem que ser psicólogo, tem que ser um pouco advogado, tem que ser um pouco de tudo. Hoje é um consultor de negócio. Olha o Cresce fornecendo um meio para você. Aula gratuita, palestra gratuita, usufrua disso, tá bom? Conhecimento é caro no Brasil, infelizmente é muito caro ainda. Então, usufrua disso, tá bom? E aí, uma pergunta que foi feita em aula, hein? Posso fazer uma mudança na fachada do meu apartamento sem autorização, professor? Não. Qualquer mudança que eu queira fazer em um apartamento, eu sei que o apartamento é seu, né? Dentro do apartamento é uma área o quê? Exclusiva, particular, fora é uma área comum, mas qualquer alteração que você faça fora, quando falar da fachada é fora, tem que ter anuência, tem que ter autorização dos condôminos, do síndico, né? Já pensou se pudesse? Ia ser uma bagunça, né? A sua fachada lá de fora ia ser azul, o vizinho de cima ia ser vermelho, o vizinho de baixo ia ser amarelo, ia virar um verdadeiro arco-íris, né? Então não pode. Você pode mexer dentro do seu apartamento, mas cuidado também, porque qualquer obra que você faça dentro do seu apartamento também tem limites. Você não pode derrubar uma coluna que vai prejudicar o apartamento de baixo ou de cima. Então, tem algumas questões ali em termos de mudança que você também tem que respeitar a convenção, tem que pedir autorização do síndico. A não ser pintar, uma obra mais simples, né? Uma troca de piso, isso você pode fazer. Obras estruturais, muito cuidado, porque é proibido você mexer no apartamento e gerar um problema no apartamento de baixo, no apartamento de cima. Então, infelizmente, quando a gente fala de sociedade, né, e o direito vem aí para ajudar a sanar os litígios. Por quê? Porque viver em sociedade sempre vamos ter conflitos, e no condomínio sempre vai ter conflito. Mas aí que está a lei do condomínio, a lei dos condôminos e também a legislação para ajudar. Então não tem jeito, morar em condomínio, muitas vezes você vai ter um probleminha ou outro, e aí onde vai resolver, vai acabar resolvendo lá na justiça, tá bom? Olha que pergunta interessante aí. Vamos lá, tem umas perguntinhas aqui que o professor trouxe para você, para te ajudar. Professor, no condomínio é permitida a manutenção de animais, mesmo que o regulamento proíba? Essa é a pergunta. E aí, pode ou não pode? Se está no regimento interno, na convenção que não pode, não pode. Aí o que o sujeito vai fazer normalmente? Vai buscar isso na justiça. E na justiça vem conseguindo êxito. Por quê? Porque é um direito de ter um animalzinho dentro da sua propriedade, né? No caso, dentro do seu apartamento, da parte da área exclusiva, da área particular. Ele só não vai poder circular com um animalzinho na parte comum, salvo para sair do prédio, né? Do seu apartamento.
Ele precisa levar o animalzinho para passear, não tem jeito, tem uma área ali que é comum, ele vai ter que passar por ali. Na justiça vem conseguindo isso. Se você tá sofrendo esse problema como corretor, seu cliente ou você que nos assiste que não é corretor, mas acaba acompanhando o nosso programa, se você está tendo esse problema, a gente vem conseguindo êxito com muito sucesso. Por quê? Porque, na verdade, a justiça reconhece o direito de você ter um animal dentro da sua residência, dentro do seu apartamento, dentro da sua área particular exclusiva. Então a justiça, nesse ponto, vem reconhecendo. Ah, mas a convenção do condomínio proíbe. Se proíbe, eu sei. No direito nós temos a convenção, que é um contrato, não deixa de ser um contrato, um instrumento particular, que é o pacta sunt servanda. A lei, na verdade, o acordo faz lei entre as partes, mas nessa situação a justiça vem quebrando, entendendo que essa cláusula é abusiva. Então, cuidado com isso. Você que é síndico, você que é administrador, você que é corretor, faz a administração desse apartamento, se o sujeito brigar na justiça, provavelmente ele vai conseguir êxito, porque ele tem o direito de ter um animalzinho dentro da sua área particular, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui, olha que interessante, ó. A administradora pode auxiliar o síndico a reduzir as despesas condominiais? Não só pode, como deve, né? Não só pode, como deve. Então, na verdade, o condomínio que tem um administrador, além de ter um administrador, tem um síndico, a administradora mais o síndico, um tem que ajudar o outro. Então, deve, pode sim. Então, pode trabalhar em conjunto, não precisa ser inimigo, não. Se tem uma administradora e tem um síndico, podem trabalhar em conjunto para o bem do prédio, para o bem dos condôminos. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui, ó. Mais uma aqui. Poderá o secretário alterar o conteúdo da ata de assembleia? Quando eu falo de condomínio, na verdade tem quem dentro da diretoria ali, né? Quem administra o condomínio. Tem o síndico, mas nós temos o secretário também. Esse secretário é o que fica responsável para digitar as atas, as reuniões, a assembleia, tem que pôr no papel, tem que guardar essas informações. Quando eu falo de condomínio é cheio de regras, né? Então pode alterar a ata? Claro que não. Falou em condomínio, falou em reunião, falou em assembleia, tudo que está ali na ata tem que ser a verdade dos fatos. Ele não pode modificar, não. Tem que estar ali tudo detalhadamente da forma correta. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui. Mais uma boa aqui para ajudar a gente. A reeleição do síndico é permitida pela legislação? Pergunto. E aí? É permitida? Olha que boa pergunta. A reeleição do síndico é permitida pela legislação? E aí? É permitida sim. Só que precisa tomar um cuidado, porque o síndico, ele pode ter, na verdade, mandato ou mandado? Mandado é ordem judicial, né? Ele pode ser síndico até 2 anos. Se o prazo for de 1 ano, ele quiser se reeleger, pode, mas passou 2 anos não pode mais. Até 2 anos é o limite máximo, tá bom? Então pode sim. Cuidado aí. Tem mais pergunta aqui, ó. Mais uma pergunta boa. Outra coisa que eu quero falar para você aqui, ó. Os síndicos, os conselheiros devem ser remunerados? Devem ser remunerados? Tem remuneração? O condomínio paga? Não, não pode ter remuneração. Na verdade, o síndico e os conselheiros podem ter o quê? Não uma remuneração, mas sim um benefício. Em São Paulo e outros estados, um benefício que a gente acaba verificando é a isenção do pagamento, né, do condomínio. Não paga o condomínio, não precisa pagar o condomínio porque ele é síndico, mas não tem salário. É um cargo, né, voluntário, é um cargo voluntário, então não ganha salário. Tem um benefício muitas vezes de não pagar, a não ser o síndico profissional. Hoje nós temos a figura do síndico profissional, que é uma outra história. Esse síndico é um profissional com capacitação realmente para ser síndico, e ele não é só síndico daquele empreendimento, né, daquele condomínio, mas de vários. Então nós temos essa figura também. Então hoje nós temos o síndico profissional, inclusive uma boa aí para quem gosta, porque realmente faltam síndicos profissionais aí, o mercado está exigindo muito, e também administrador. Então é uma figura nova aí que nós temos aí, tá? Mas fora o síndico comum, não, é um cargo voluntário. Então cuidado com isso. Mais uma pergunta para fechar então. O que fazer no caso de barulho do vizinho? O que fazer no caso de barulho do vizinho? Aí já entra o direito de vizinhança, que vai ser um dos nossos próximos temas. Direito de vizinhança. Onde vai o seu direito? Até o seu direito ele termina quando começa o do outro, não é assim? Então o seu direito é não incomodar os outros, é um direito e dever. Quando você incomoda alguém, você já está invadindo o direito do outro. Então entra no direito de vizinhança. Se tem barulho, cabe aí reclamações à prefeitura, cabe reclamação ao síndico, à administradora, e com todo esse dossiê, o que você vai fazer? Você pode ingressar com uma ação judicial, porque se está gerando barulho, dependendo do horário, gera dano moral, já é pacificado também. Cuidado aí com o vizinho barulhento aí, tá bom? Vamos finalizar então?
Então, a gente finaliza hoje aqui. Eu agradeço. Tchau!